Olá, esse vídeo trata de alguns aspectos centrais da filosofia política do filósofo Robert Nozick e dá continuidade ao vídeo anterior que falava sobre a filosofia política de John Rawls e tem novamente como objetivo auxiliá-los na leitura do texto que vocês receberam sobre esse assunto. Novamente eu recomendo que vocês tenham um caderno em mãos, façam anotações, pausem nos trechos mais complicados e anotem as dúvidas para a gente discutir depois. Robert Nozick foi um outro filósofo dos Estados Unidos e ele escreveu um livro que também foi bastante famoso na discussão, que é Anarquia, Estado e Utopia, que foi publicado em 1974. Nozick viveu entre 1938 e 2002 e, portanto, faleceu no mesmo ano em que John Rawls. O aspecto mais central da filosofia política de Robert Nozick é uma concepção segundo a qual os indivíduos têm uma liberdade e essa liberdade tem um papel central em limitar o que é viável, o que é legítimo em termos da atuação do Estado. E a partir dessa liberdade, dessa propriedade original, que outros direitos e propriedades podem ser adquiridos. Então, os indivíduos têm, além do direito sobre a sua própria vida e seu próprio corpo, direito ao que conquistaram sem prejudicar aos demais e que não pertencia a ninguém, e também ao que lhe foi transferido voluntariamente, através de compras, doações, herança, entre outros. Existem aqui alguns mecanismos a partir dos quais os indivíduos, usando a sua liberdade original, podem adquirir o direito sobre bens adicionais. Então nós podemos imaginar uma situação em que um indivíduo humano chegasse a um planeta nunca antes habitado. Se esse indivíduo conquista e utiliza um determinado espaço nesse planeta não habitado, nós poderíamos dizer que ele conquistaria e passaria a ser dono de uma porção daquele planeta. Há uma condição importante aqui, que é não prejudicar ninguém. Nesse caso, sendo um planeta não habitado, essa condição é quase que trivialmente satisfeita. E depois disso, nós podemos imaginar que se outros indivíduos chegassem lá, esse indivíduo poderia eventualmente transferir voluntariamente, vender um contrato de compra e assim por diante, essa propriedade que era dele, e então ela poderia passar a ser propriedade de uma outra pessoa. Então, basicamente, existem esses dois mecanismos pelos quais os indivíduos podem adquirir propriedades, seja passando a possuir algo que não pertencia a ninguém, ou recebendo, por via de uma transferência voluntária, a posse que antes pertencia a outra pessoa e que tinha conquistado legitimamente. Um ponto importante aqui na maneira como Nozick entende essa liberdade, esses direitos, é pelo fato de que eles não derivam de um contrato ou de nenhuma maneira são entendidos como originando-se a partir de um certo arranjo social. Para Nozick, esses são direitos e a liberdade que o indivíduo tem naturalmente desde o início. Partindo dessa concepção sobre a liberdade do indivíduo, sobre a propriedade que ele tem sobre si mesmo e sobre a maneira como ele pode adquirir novas propriedades, o traço marcante da filosofia política de Nozick é dizer que essa liberdade, esses direitos, restringem imensamente aquilo que pode ser feito em termos de justiça e em termos da atuação do Estado. Então, a justiça, segundo a concepção desenvolvida pelo Nozick, é simplesmente o respeito a essa liberdade original e a propriedade de si mesmo que os indivíduos têm e a propriedade que eles têm sobre itens, coisas que eles adquiriram legitimamente. Não existe outra coisa que precisa ser feita para garantir que uma sociedade funcione de maneira justa. Decorrendo disso, existe então uma concepção sobre um Estado mínimo. A ideia é que cabe ao Estado simplesmente proteger aquela liberdade individual e as propriedades, de modo que então as incumbências do Estado passam a ser simplesmente proteger a vida, a liberdade, a propriedade legítima dos indivíduos e também corrigir, por meio de tribunais, polícias e punições, os eventuais casos em que essa liberdade e a propriedade legítima não forem respeitadas. Então nós podemos pensar que se um indivíduo rouba a propriedade que outro indivíduo tinha adquirido legitimamente, então cabe ao Estado sim intervir de modo a corrigir essa posse indevida, restaurar aquilo que foi roubado à pessoa que tinha a propriedade legítima sobre aquele item. E finalmente, essa concepção acarreta que algumas ações que por vezes se defende que são o papel legítimo do Estado, como
tarefas na redistribuição da renda ou da diminuição de desigualdades são, no fim das contas, injustas ou incorretas. Então, nós temos o exemplo que apareceu na filosofia de John Rawls, a ideia do princípio da diferença, segundo o qual as desigualdades são legítimas apenas se beneficiam os mais desfavorecidos. Aqui nós temos que coisas desse tipo, como esse princípio de Rawls, são, no fim das contas, injustos também. Isso se deve ao fato de que o Estado, quando implementa medidas que buscam evitar grandes desigualdades, frequentemente, então, usará do seu poder coercivo, ou seja, os impostos e outras medidas que são usadas para financiar essas correções de desigualdades e a igualdade de oportunidades são impostas aos indivíduos de maneiras que ferem na concepção de Nozick a liberdade e os direitos dos indivíduos. Uma maneira de pensar sobre isso é que quando o indivíduo paga os seus impostos, por exemplo, ele não está optando por doar voluntariamente uma parte da sua propriedade para evitar que outros indivíduos fiquem numa situação muito desfavorecida. Se ele optasse, por exemplo, por não pagar os seus impostos ou recusar-se a cumprir algumas das suas obrigações que o Estado lhe impõe, ele enfrentaria, obviamente, as consequências legais, as punições previstas pela lei. Em resumo, então, nós temos aqui uma concepção que parte de uma noção forte de liberdade, de uma noção forte de propriedade do indivíduo sobre si mesmo, e acaba com uma concepção segundo a qual o papel do Estado é bastante reduzido a proteger essa liberdade e propriedades originais. Novamente temos algumas pequenas questões aqui com o vocabulário que podem ajudar na leitura de vocês. Aparece ali no texto a palavra constitutivos, dizendo que a liberdade e os direitos, na concepção de Nozick, são constitutivos, eles não são resultantes de um acordo ou de um contrato. Então eles são algo como que direitos que os indivíduos têm naturalmente. Temos também uma expressão que aparece ali no texto, que diz que a concepção sobre a liberdade desenvolvida pelo Nozick deriva de uma ideia lockeana. E aqui simplesmente estamos fazendo referência ao filósofo do período moderno, também um contratualista, John Locke, mas que foi um dos precursores no desenvolvimento de uma concepção sobre a liberdade que os indivíduos teriam naturalmente. Temos depois a expressão estado de natureza, que é uma expressão que compõe o vocabulário das teorias contratualistas. Então, estado de natureza seria o estado em que os indivíduos vivem ou viveriam se não existisse um Estado constituído. Temos ainda mencionada a ideia de um anarcocapitalismo, a ideia que é uma teoria, uma concepção política em que não haveria um Estado, simplesmente uma liberdade para o livre comércio. E finalmente aparece mencionada a ideia de libertaristas de esquerda. A filosofia política de Nozick frequentemente é entendida como uma forma de libertarismo, justamente por enfatizar essa liberdade dos indivíduos e a propriedade de si e usar isso como um limitador para a atuação do Estado. Como tal, o libertarismo está em grande oposição a concepções como a filosofia política de John Rawls, que nós já vimos. O libertarismo de esquerda, que é uma vertente que dá grande ênfase ao papel da liberdade dos indivíduos, mas dá ênfase àquela restrição que diz que a propriedade é legítima quando ela não prejudica os demais. Aqui será enfatizada, então, a ideia de que, ao início, todos têm igual direito aos bens disponíveis no mundo, e quando o indivíduo, então, passa a adquirir alguma coisa, de certa maneira, ele precisa compensar os demais que ficaram excluídos daquele bem. É através dessa vertente aqui que as coisas começam a ficar novamente complicadas, como é comum na filosofia, porque as teorias que apareciam simplesmente como rivais, o libertarismo e a filosofia de John Rawls, acabam, no fim das contas, se aproximando um pouco aqui pelo libertarismo da esquerda, nas suas implicações para a atuação do Estado. Era esse o conteúdo de hoje, eu espero que isso ajude na leitura de vocês e até mais.